Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Olá pessoal, meu nome é Cristiano Gonzaga, para aqueles que não me conhecem, sou promotor de justiça no estado de Minas Gerais. Eu vou trabalhar com vocês no curso sobre Direito em relação a 3 temas relevantes, todos da parte geral do direito penal. A teoria do dolo, a teoria dos erros, ou do erro, e a teoria da pena. Importante lembrar que nós vamos fazer basicamente uma revisão pontual, mas verticalizada, é isso mesmo, atenção, verticalizada acerca desses 3 temas, que são muito relevantes no nosso dia a dia. E aqui então, eu já começo falando da experiência própria que eu tive no MPMG, não passei de primeira neste certame, foram 3 anos tentando, 3 tentativas neste concurso, até eu ser aprovado. Antes eu fui defensor público, e antes de ser defensor público, eu reprovei 18 vezes. É isso mesmo, 18 vezes. Em vários certames, até então passar para defensor público. Lá fiquei 3 anos, e depois então 3 anos tentando o MPMG, acabei passando. Sou oriundo do estado do Rio de Janeiro, um alô para você aí do Rio, e vamos juntos buscar a vaga em Minas, pessoal do Brasil inteiro também. Não há aqui uma concorrência com os estados, o que há, lembre-se disso, é uma concorrência com você mesmo. A concorrência é, eu estudo mais ou menos do que ontem, eu estou bem ou estou mal hoje, eu estou com medo ou não estou com medo. Essa é a ideia. Então você tem que tomar muito cuidado que não existe concorrente, a não ser você mesmo. Vai no espelho e olha, o concorrente sou eu que não tenho disciplina, sou eu que quero coisas imediatistas, sou eu que, enfim, não estou conseguindo estudar. Então o concorrente é você. Siga firme, vamos no propósito que vai dar tudo certo. Sem maiores delongas, vamos lá então, jogando para vocês o nosso primeiro tema, a nossa primeira temática, teoria do dolo. A teoria do dolo, quando você estuda isso, obviamente no direito penal, são páginas e páginas envolvendo tal teoria, mas para você que vai fazer a prova do MPMG, eu destaco, eu salto aqui uma questão importante. O examinador Wagner Marteletto, sim, examinador da banca do MPMG, ele tem uma dissertação e ele tem um estudo e ele leciona lá em Uberlândia acerca da teoria do dolo. Então, obviamente que é uma sistemática muito importante estudar a teoria do dolo, porque ele escreve, ele estuda, ele enfim tem trabalho publicado. Logo, eu destaquei para vocês aqui alguns pontos da teoria do dolo que ele pode vir a, enfim, aprofundar. Qual seria a primeira? Olha lá, elementos do dolo. Nós sabemos que o dolo ele tem o elemento cognitivo e o elemento volitivo. O que é isso, professor? Elemento cognitivo. O elemento cognitivo, você que está anotando, é o elemento do conhecimento. É o elemento do conhecimento. Eu conheço o tipo penal, eu conheço a situação fática, eu conheço o tipo e eu conheço a situação fática. Professor, tipo e fato, conhecimento, eu tenho que ter isso? Sim, porque se você não tiver esse elemento cognitivo, você não está atuando com dolo. E de outra feita, se você não estiver atuando com dolo, o que acontece? Não há crime. Ué, professor, então aquela tese de que eu não conheço, eu não sabia, ela de fato
prega no direito penal? Com certeza. Sabe por que ela prega e ela vincula? Porque nós estamos no finalismo de Hans Welzel, aquele que diz desvalor da conduta. Finalismo de Hans Welzel, aquele que diz desvalor da conduta. Então, sim, eu preciso. O Welzel, que é o nosso pai do finalismo e o que o nosso Código Penal adotou, ele diz que para você responder por um tipo penal tem que ter o conhecimento do fato e do tipo. Se eu não conheço o tipo, eu posso elaborar em erro de proibição, nós vamos ver. Se eu não conheço a situação fática, eu posso elaborar em erro de tipo permissivo, nós vamos ver. Então, é indispensável. O outro elemento, olha lá, é o elemento volitivo. O elemento volitivo, professor, esse elemento, qual que é o elemento volitivo? É o elemento da vontade. Eu tenho que querer. É o elemento da vontade. Eu tenho que querer. Eu tenho que ter vontade de realizar a figura típica. Conhecimento e vontade. Vontade é mais fácil. Eu quero matar, eu quero subtrair, eu quero roubar. Isso é fácil, o elemento volitivo. Obviamente, o elemento da vontade volitivo, ele não existe quando se está diante de um tipo culposo. No tipo culposo não há vontade de realizar o resultado, não há vontade de realizar a figura típica. Então, não havendo o dolo, eu posso atuar com imprudência, negligência ou imperícia, que seria uma desclassificação para uma culpa consciente, ou até mesmo uma culpa inconsciente, a depender. Então, a questão da vontade, ela é indispensável, o elemento volitivo, indispensável. Professor, já que estamos aqui numa revisão em alta performance, em alto nível, como a maioria aqui quer conhecimento concentrado no espaço curto de tempo, a culpa para Hans Welzel, atenção aqui, hein? A culpa para Hans Welzel, ela não seria, de fato, também um elemento volitivo? Pois é, eu particularmente eu tenho mestrado em Direito Penal Econômico e fui questionado sobre isso. E na minha banca de mestrado, o examinador me perguntou, o examinador da Federal aqui de Minas, Sanzo Brotti, o elemento volitivo ele existe na culpa? Quando te perguntam isso, você tem que ficar atento, atenta. O elemento volitivo existe na culpa? Você está se perguntando isso para prova oral? A resposta é não. Soa muito rasteira, concorda? A resposta é não, soa muito rasteira. Então, responda sim. Professor, mas eu não sei. Dá um jeito. Porque a resposta é sim. Hans Welzel, atenção, dizia que o elemento vontade existe sim na culpa, não quanto ao resultado, que é o que eu acabei de falar em relação ao dolo, não quanto ao resultado, mas quanto à conduta. A conduta. Olha que interessante. Quando se trata uma conduta culposa, é a negligência, é a imprudência, é a imperícia. Quando ele atua com culpa, negligência, imprudência e imperícia, o que ele está fazendo? Ele está deixando de observar um cuidado devido, ele está praticando uma conduta perigosa, ele está atuando sem conhecimento técnico. E nisso você tem o quê? Vontade. Nisso você tem vontade. Então, olha que interessante, a vontade aqui existe, porque eu estou deixando uma arma em cima da mesa, uma vontade, alguém está pegando, está matando. Eu estou acelerando o meu veículo automotor acima da velocidade permitida e eu estou, então, atropelando alguém e matando. É uma vontade de acelerar, não de matar, que é o resultado, mas de acelerar você tem. Eu estou construindo uma ponte, uma casa, um prédio sem conhecimento técnico. Eu tenho uma vontade de construir. Então, olha que interessante. Hans Welzel, para resolver o problema da vontade no tipo culposo, e que os neocantistas e os causalistas diziam que ele não conseguiria, ele falou, sim, tem vontade, mas a vontade não é no resultado.
A vontade é no desvalor da conduta, é na vontade de não ter prudência, na vontade de não ter aqui a diligência, a vontade de não ter a perícia. Então, existe vontade sim no crime culposo. Nesse ponto, desvalor da conduta de Hans Welser. E aí, voltando, outra questão importante em relação ao dolo são as espécies de dolo, que também podem cair para vocês. Essa questão aí também é relevante. Por quê, professor? Porque tem caído bastante nas provas do MP isso daí. Dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, essa questão do dolo, dolo eventual, dolo natural e dolo normativo. Isso aí é importante? Muito, professor. Mas por que isso é importante? Porque o dolo direto de primeiro grau, vem cá, dolo direto de primeiro grau é a vontade tendente e consciente ao fim específico. É a vontade tendente e consciente a um fim específico. Esse é o dolo direto de primeiro grau. Eu quero disparar e matar aquela pessoa. Eu quero pôr uma bomba no carro que só tem uma pessoa, atenção, e matar aquela pessoa. Eu tenho vontade de esfaquear e matar esta pessoa em especial. É a vontade tendente e consciente em relação a um fim específico. Muito bem. Isso aí é fácil. O problema é quando você tem o chamado dolo direto de segundo grau. E o que vem a ser, professor, o dolo direto de segundo grau? O dolo direto de segundo grau são os efeitos colaterais necessários do dolo direto de primeiro grau. São os efeitos colaterais necessários do dolo direto de primeiro grau. Efeitos colaterais necessários do dolo direto de primeiro grau. O que? Efeitos colaterais necessários. No exemplo interno que eu falei de colocar uma bomba no carro, vamos supor que eu coloque agora uma bomba no avião. Quero matar uma pessoa. Igual naquele seriado de Narcos, do Pablo Escobar, ele pede para que uma pessoa coloque uma bomba no avião para matar um político em especial. Obviamente que morre todo mundo. Nessa situação específica de colocar uma bomba no avião e matar aquele que ele quer, que é o político, é dolo direto de primeiro grau. Mas a morte dos demais integrantes que estão ali no avião, tripulação e passageiros, é dolo direto de segundo grau. Dolo direto de segundo grau. Então, vejamos, o dolo direto de segundo grau são os efeitos colaterais necessários do dolo direto de primeiro grau. Todas aquelas pessoas que morreram no avião, passageiros, tripulantes, quanto a eles, o que nós temos? Um dolo direto de segundo grau. São os efeitos colaterais necessários do dolo direto de primeiro grau. Então, uma questão muito comum, já caiu em prova aberta do MPMG, dissertar sobre o dolo direto de primeiro grau e de segundo grau. E na sequência, que não confunde, é o dolo chamado de eventual. Professor, o que vem a ser o dolo eventual? Isso é fácil. O dolo eventual é aquele dolo em que o agente assume o risco da ocorrência do resultado. Esse é o dolo direto de segundo grau. Dolo eventual, ele assume o risco de obter o resultado. Dolo eventual. Professor, mas isso se confunde muito com o dolo direto de segundo grau. Não se confunde. Porque o dolo direto de segundo grau, os efeitos são necessários. No dolo eventual, ele assume o risco. Ele assume o risco de ocorrer um resultado que pode não acontecer, pode acontecer. Esse é o dolo eventual. No dolo eventual, ele, por exemplo, chega no cinema com uma metralhadora, dá um tiro a esmo no escuro. E acerta um, dois, enfim, não acerta todo mundo.
Aqueles que ele mata, dolo eventual. Assumiu o risco, deu um tiro no escuro e queria matar, quem quer que seja. Esse é o dolo eventual. Esse é o assumir o risco da ocorrência do resultado. Dolo eventual. Assumo o risco da ocorrência do resultado. Não se confunde também com a culpa consciente. A culpa consciente é quando a gente confia na sua habilidade de não... Atenção, a pessoa acredita, confia na sua habilidade de não produzir o resultado. Na culpa consciente, ela não quer o resultado, ela não assume o risco. Na culpa consciente, ela confia na sua habilidade de não produzir o resultado. Eu estou dirigindo embriagado, eu confio que embriagado eu vou dirigir melhor e eu não vou atropelar ninguém. Essa é a culpa consciente caso eu mate uma pessoa. Obviamente que a gente tem que discutir aquela questão de, enfim, STF, dolo eventual, júri, culpa consciente, isso aí é outra temática lá no processo penal. Mas aqui para nós, enfim, o conceito é esse. Culpa consciente, eu posso ter uma situação idêntica e ser culpa consciente ou dolo eventual. Também já caiu numa prova do MPMG, um atirador de elite que está lá mirando o bandido, querendo matar o bandido, mas tem a vítima como escudo humano. Aí ele olha e fala assim, nossa senhora, quem está ali de escudo humano? Minha ex-mulher. Aí ele vira e fala, bom, quer saber? Dane-se, vou atirar. Matei o bandido, matei, fiz minha função aqui oficial, matando a minha ex-mulher, dane-se. Atira e mata. O que é isso? Dolo eventual, assumiu o risco. E nessa mesma situação ele pode atirar e falar assim, nossa, eu não quero acertar aquela pessoa de jeito nenhum, mas eu acabo acertando aquela pessoa, eu não quero, mas eu confio na minha habilidade de atirador de elite de não acertá-la, disparo, acerto e mato. O mesmo caso sendo culpa. Então, não confundir essa questão. Dolo natural e dolo normativo também, muito bom, pode cair na sua prova, excelente. O que vem a ser o dolo natural? O dolo natural é o dolo desprovido, de elemento normativo. É o dolo desprovido de elemento normativo. Vírgula, qual seja, potencial conhecimento da ilicitude. Potencial conhecimento da ilicitude, que nós vamos dizer que é elemento da culpabilidade. Mas, professor, me fala aqui, dolo natural é o dolo do finalismo. Sim, é o dolo desprovido de elemento normativo. É o dolo lá na conduta. É o dolo no fato típico. O dolo, quais são os elementos dele que nós sabemos? É o elemento cognitivo e o elemento volitivo. Vontade e conhecimento. São esses dois elementos que nós temos. E o dolo natural, então, é esse dolo? Sim. Mas por quê? Já existiu o dolo normativo, que é aquele que possui elemento normativo? Sim, olha lá. Agora é a segunda conceituação, o dolo normativo. Professor, o que é o dolo chamado de normativo? O dolo normativo, obviamente, é aquele dolo provido de elemento normativo. É aquele dolo provido de elemento normativo, qual seja potencial conhecimento da ilicitude. Nós já tivemos, professor, um dolo normativo, já lá no causalismo, lá no neocantismo, nós tivemos um dolo normativo. Um dolo que era o próprio potencial conhecimento da ilicitude. Era um dolo posicionado lá na culpabilidade. Então, o dolo natural, que não tem elemento normativo, só subjetivo, cognitivo, volitivo, é o dolo do finalismo, lá na conduta. O dolo normativo é o dolo do causalismo e do neocantismo, posicionado lá na culpabilidade, junto com o potencial conhecimento da ilicitude, ou seja, seria a mesma coisa. E para a gente fechar, sabendo disso tudo, qual é a posição do dolo nas escolas penais, então? Qual seria, então, a posição do dolo nas escolas penais? Isso também cai muito em prova do MP, e o examinador do MPMG aí, que eu falei, ele gosta dessa questão do dolo. Qual seria a posição do dolo? Vamos lá. No causalismo,
por ser um dolo normativo, o dolo está na culpabilidade junto com a culpa, inclusive. No causalismo, o dolo está lá na culpabilidade. É uma culpabilidade, inclusive, chamada de psicológica, e o dolo estaria lá. No neocantismo, que é o próximo, de Messager, o primeiro, o causalismo, é de List e Belling, enquanto que o segundo, o neocantismo, de Messager, o dolo continua lá na culpabilidade, junto com a culpa, então ele está dentro dessa temática, ainda sendo um elemento psicológico e normativo. E por fim, nós temos o dolo no finalismo, que é o dolo de hoje, que é o dolo presente não mais na culpabilidade, mas lá no fato típico, na conduta, puramente natural, elemento subjetivo apenas no fato típico, que é a vontade no fato típico. Você tem um tipo doloso num artigo, um tipo culposo no outro artigo, no mesmo elemento que é o fato típico, enquanto que a culpabilidade fica apenas com elementos, hoje, normativos puros. É a culpabilidade normativa, que é, no caso aqui, imputabilidade, potencial conhecimento da licitude e exigibilidade de conduta diversa, a posição do dolo. No funcionalismo, há uma certa distorção. Alguns entendem que o dolo estaria tanto na conduta quanto na culpabilidade. Não é tão comum usar essa conceituação do funcionalismo, que o dolo estaria ao mesmo tempo nos dois. Mas o que é bom do chamado funcionalismo é a teoria da imputação objetiva, a teoria do domínio final do fato, dentre outras situações que vocês podem estudar na outra questão aí envolvendo MP-MG. Fechar? Posição do dolo nas escolas penais, causalismo, neocantismo, finalismo, funcionalismo muito dúbio, espécies de dolo, cuidado com o dolo direto de segundo grau, elemento cognitivo volitivo, dolo, finalismo, cuidado com a culpa, que para Hans Welser, sim, também tem elemento subjetivo. Fazemos um corte, na sequência voltamos.